palavra do Senhor vai nos dizer no livro de Marcos, no capítulo 4, no versículo 35, versículo 36 e versículo 37. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para a outra banda. E eles, deixando a multidão, levaram consigo assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. Amém? O Senhor Jesus, ele escolheu 12 homens, que mais tarde passariam a ser chamados de apóstolos, que tem o seu significado de enviados. Enviados. Só que quando alguém é chamado para ser enviado, para fazer o ID do Senhor, ele precisa conhecer a Cristo. Ele precisa conhecer Jesus de verdade. Só que os discípulos, eles não conheciam a Jesus de verdade. Certo dia, a Bíblia vai nos contar que Jesus, ele chamou os 12 discípulos e disse: olha, entrem no barco e vamos atravessar o mar da Galileia. Só que eles não sabiam o que estava por vir. E quando chegou no meio do mar, na metade do caminho, no meio do mar, a Bíblia vai dizer que se levantou uma tempestade tão forte, de forma que o vento era muito forte e as águas ficaram agitadas, as ondas subiam por cima do barco. E os discípulos começaram a ficar ali desesperados, assustados, até mesmo com medo, pensando que iriam morrer naquela tempestade, naquele momento de tempestade. Só que eles esqueceram que Jesus estava no barco. Jesus estava no barco, dormindo, mas ele estava no barco. Só que Jesus estava em silêncio. Jesus estava em silêncio. Só que, como uma pessoa é chamada para fazer o ID do Senhor Jesus, como que ela vai fazer uma coisa se ela não viveu aquilo? Então, o que o Senhor Jesus, ele chama, ele escolhe os 12 discípulos, só que primeiro ele vai prepará-los para depois eles estarem preparados para eles trabalharem na obra. E aí Jesus vai fazer eles, antes deles fazerem, pregarem um milagre, fazerem um milagre no nome de Jesus, eles precisariam viver o milagre. Porque para você fazer alguma coisa, como que você vai pregar uma coisa que você não viveu, que você não passou, você não tem conhecimento? Então era necessário preparamento, era necessário os discípulos passar, por uma provação, para eles verem, o milagre. Era preciso eles passar por essa tempestade para eles verem o milagre acontecer, porque lá na frente eles iriam saber, em quem verdadeiramente eles estavam, anunciando, eles estavam pregando, era o verdadeiro Filho de Deus. Então eles precisariam viver o milagre para eles logo mais tarde fazerem o milagre. Então é isso que acontece conosco. Talvez você esteja passando, vivendo um momento de tempestade na sua vida. Só que eu quero dizer para você que assim como Jesus estava no barco com os discípulos, ele estava em silêncio, mas ele estava lá, ele estava no controle. Então, quando eles lembraram que Jesus estava lá no barco, o que eles fizeram? Foram correndo clamar por Jesus. Jesus, o Senhor não se importa, olha a tempestade, o que está acontecendo. E a Bíblia diz que Jesus, ele despertou e socorreu os seus discípulos, acalmando aquela tempestade. Então, pode acontecer que você esteja, ou vai acontecer que você viva um momento de tempestade na sua vida. Mas não se esqueça de uma coisa: assim como Jesus estava no barco, ele estava em silêncio, mas ele estava no controle.
ainda que venha a tempestade sobre a tua vida, mas não se esqueça, lembra que Jesus, ele pode estar até em silêncio, mas ele está no controle de tudo, ele está no controle do teu barco, ele está no controle da tua vida.